Olá pessoal, muito boa tarde. Já estamos por aqui com essa edição do meio-dia do nosso canal O Mundial Telenotícias. E hoje nós vamos falar, obviamente, sobre a situação nas eleições nos Estados Unidos. Kamala Harris, Donald Trump, como é que está essa situação e o que representa essa polaridade? Também vamos falar da situação no Congresso Nacional, onde o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo pelo Rio Grande do Sul, enfrentou a Polícia Federal e o Supremo, dizendo que ordem ilegal não se cumpre, não se aceita e acabou. Disse que não iria a uma intimação que foi feita e realmente não foi. O que representa isso agora no Congresso Nacional? Seria uma mudança de paradigma? Seria aí um despertar para o que realmente interessa, que é o que está na Constituição? Vamos ver, nós analisamos bem isso nesse programa de hoje. Mas antes, eu gostaria que você prestasse atenção no recado de nosso apoiador, que vai tratar de um produto bem interessante para quem sofre de dores pelo corpo. Se liga aí no recado do Andrei Andrade e a gente volta logo depois, é bem rapidinho. Até já! Olá, Paulo! Que alegria, que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar junto à nossa grandíssima audiência os resultados, o que o Articular que faz na vida das pessoas. E é um produto transformador. Andrei, eu sofro todo dia, tomo remédio, vivo à base de remédio anti-inflamatório, analgésico e eu já não sei mais o que eu faço. Gente, presta atenção, tira um tempinho para você poder escutar agora o que eu vou falar para você. Esse produto aqui, o Articular, ele está mais que provado que é o melhor tratamento ortopédico do Brasil. Isso por conta da fórmula premium que esse produto tem. Gente, ele tem a condroitina, ele tem altas doses de condroitina, de magnésio, de cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, o ácido hialurônico hoje, ele é somente encontrado naquelas injeções. Você já ouviu falar naquela infiltração? O procedimento difícil de fazer, viu? Difícil porque eu falo por conta do preço. O preço é muito alto e também é muito dolorido, gente. E eu falo pra você, a única coisa que resolveu o meu problema foi quando eu apliquei essas injeções. E foi por isso que eu desenvolvi o Articular, gente. Pra você não sofrer aquilo que eu sofri, não gastar aquilo que eu gastei e não passar o que eu passei também, porque foi difícil, gente. E é por isso que eu falo, você tomando esse produto, você vai ver a diferença que ele vai fazer na sua vida. E vamos fazer a diferença hoje. É só você ligar 0800 591 4391. E também chegou a hora boa agora, né, gente? Além do desconto especial que eu preparei pra hoje, você ligando agora, você vai ganhar de presente o nosso novo lançamento, que é o Ora Pronobis Gold. Pra quem não sabe, gente, o Ora Pronobis, ele é excelente pra quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol, problema de triglicerídeos, por exemplo, para quem tem problema também intestinal. A flora intestinal desregulada, ele é maravilhoso. Você tomando Ora Pronobis, os seus exames vão ficar todos controladinhos, tudo com o resultado que tem que ficar. Então, gente, ligou agora, ganha o Ora Pronobis concentrado, ganha também 2 pomadas massageadoras. Primeira pomada é a pomada para uso diurno, é uma pomada que você aplica sempre na parte da manhã. Essa pomada ela é rica em Ora Pronobis, ela tem diversas propriedades medicinais que você aplicando ela você vai ter um excelente resultado. Segunda pomada é a pomada noturna, é uma pomada rica em ácido hialurônico. Lembra que eu falei que o ácido hialurônico reconstrói a cartilagem? Então você vai tomar as cápsulas do Articular e também vai passar essa pomada que tem ácido hialurônico. E além da pomada, ainda ganha 2 massageadores. O primeiro é aquele massageador para os pés, que alivia as varizes, alivia má circulação. E o outro massageador é aquela pistola profissional para você fazer massagem localizada. Tudo isso você ganha de presente e o melhor, o pagamento é só pro mês que vem. Então, gente, aproveita e viva sem dores ligando agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta e vamos conversar agora com o nosso professor Alfredo Bessoff, que se encontra em algum lugar da Europa. Alfredo, como é que você viu aquela recusa do deputado federal pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, que diz que ordens ilegais não são cumpridas e que ele não vai cumprir de jeito nenhum? Aquilo foi uma referência, claro, a uma intimação feita pela Polícia Federal, porque o deputado Marcel Van Hatten disse da tribuna da Câmara, ou seja, portanto, ali no exercício de seu mandato, de sua função, apresentou a foto do delegado Fábio Alvarez Shaw e o acusou de ser um abusador de autoridade. E aí a Polícia Federal conseguiu,
né, obviamente ali a autorização do Supremo Tribunal Federal, e intimou o deputado que não compareceu. E nós colocamos no programa desta terça-feira a recusa do deputado. Como é que você vê esse episódio e principalmente a recusa do deputado Marcel Van Hatten? Eu acredito, Paulo, e aos nossos netespectadores, aos quais eu saúdo, que existem momentos que são definidores. Eu lembro sempre de uma passagem do Ulisses Guimarães, lá no final dos anos 70, quando ele se impôs sobre as forças repressoras do ACM na Bahia e disse: aqui está a voz da oposição. Respeitem a voz da oposição. Eu acredito que esse ato do Marcel Van Hatten adquire a mesma dimensão daquele ato do Ulisses Guimarães. Não estou comparando a estatura dos dois. O Ulisses foi parlamentar por mais de 40 anos, o Marcel Van Hatten está começando o caminho dele com muito brilhantismo, está começando agora. Mas eu considero, Paulo, que o ato, que a determinação, que o posicionamento, que a clareza do Marcel Van Hatten são fundamentais nesse momento, porque elas indicam um caminho para os brasileiros. Ordens ilegais não se cumprem. Lembrando sempre que ontem, terça-feira, os norte-americanos escolheram o seu presidente. Muitos brasileiros, como você disse com muita propriedade, estavam torcendo como se estivesse sendo eleito o presidente do Brasil. Não, quem tem que tomar conta da nossa vida somos nós brasileiros. E a atitude do Marcel Van Hatten é uma atitude digna, ela cria um parâmetro, um balizamento para mostrar claramente que nem todos, Paulo, estão concordando com este festival de arbítrios e com essa submissão, essa subserviência dos parlamentares aos ditames e às vontades dos que se julgam donos do Brasil. Portanto, eu penso que a postura do Marcel Van Hatten é, antes, acima e além de tudo, a postura digna em defesa das prerrogativas do exercício do mandato parlamentar que os parlamentares abdicaram quando lá no passado, temerosos do papel de outra casa, de outro poder, concordaram com a manutenção da prisão do Daniel Silveira. Se aquele foi o momento no qual o Congresso Nacional rasgou o respeito às suas prerrogativas, a postura do Marcel Van Hatten é claramente uma postura definidora de quem está dizendo que não irá concordar com o arbítrio. Ele sabe que ele pode pagar um preço? Sabe. Qual será a consequência? Irão determinar a sua prisão? Irão esperá-lo num aeroporto para prendê-lo? Não sei. O que nós precisamos saudar, o que nós precisamos louvar é a postura realmente, Paulo, a postura de coragem, denodo e clareza no enfrentamento. Marcel Van Hatten não se omitiu do combate pela justiça e isso faz toda a diferença nesse momento. Uma coisa, Alfredo, é você, ou eu, ou qualquer cidadão comum receber uma intimação da Polícia Federal. Outra coisa é um deputado federal no exercício de seu mandato e falando da tribuna da Câmara Federal. E o artigo 53 da Constituição Federal é bem claro com relação a isso. Não cabe interpretações a não ser aquela que está definida ali na Constituição. É bem claro, ele é inviolável em quaisquer de suas palavras, ações e votos. Então veja bem, o que acontece num caso como esse? Se ele decide que não vai atender à intimação da Polícia Federal, o que pode ser feito? O juiz vai mandar autorizar, vai chegar lá e prendê-lo dentro do Congresso Nacional, ou como você diz, fora num aeroporto? Não pode. E ainda mais pelo que estão alegando, que é
calúnia e difamação. Isso para o cidadão comum, quando isso acontece, você responde dentro do Código Penal, ou seja, isso já está previsto. Agora, como é que você vai fazer no caso de um parlamentar que está resguardado pela Constituição? Você vai ignorar aquele artigo 53 que está ali? E como é que você pode dizer que não, aquele artigo 53 não permite isso ou aquilo? Aonde é que está escrito? Tem que estar escrito em algum lugar, porque senão não vale a argumentação de quem está decidindo sobre a situação. Você precisa de um argumento forte que seja sustentado por alguma coisa, pela lei. E se a lei não está dizendo isso, a lei só está dizendo que ele é inviolável em quaisquer de suas palavras. Então vai ficar extremamente complicado, né? Vai ficar extremamente complicado. E como é que fica a situação do presidente da Câmara se a Polícia Federal decide prender o deputado por causa disso? Imagine que situação que nós vamos ficar. Como é que fica a situação? Será que Arthur Lira toparia, deixaria que esse tipo de coisa acontecesse na reta final de seu mandato? Como é que vai ficar isso? Como é que você vê? O que você acha que pode acontecer? Eu penso que o deputado Marcel Van Hatten, ele é um cara muito emotivo, mas ele não teria feito isso sem medir a miúde todas as consequências desse ato. Não tenho nenhuma possibilidade de fazer uma leitura, Paulo, sobre os desatinos próximos que poderão ser perpetrados pelos donos da verdade. O que eu penso muito é que é uma hora da gente ficar observando, porque esse pode ser um momento da virada do jogo, como foi aquele episódio lá que eu referenciei do Ulisses Guimarães. Então é uma coisa que para mim eu tenho curiosidade. Todos nós. Paulo, na verdade, eu tenho muita curiosidade para saber se isso é jogo de pôquer ou se isso é truco e quem está blefando e qual é o limite desse blefe. Todos nós estamos curiosos, porque você lembra daquele outro episódio quando o Supremo disse que o senador Renan Calheiros deveria largar a presidência do Senado? E ele disse que não, que ali quem mandava era ele, e ponto final, não ia sair. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, o presidente do Supremo na ocasião era o Aires Brito. Não tenho certeza, preciso checar novamente, se não me falha a memória. Mas Renan Calheiros disse que não iria sair e acabou. Depois até ficou engraçado que ele disse, em outra situação que o favorecia, que toda decisão judicial tem que ser cumprida, mas ele não cumpriu com aquela decisão, né? Então foi realmente uma coisa curiosa e vamos ver no que vai dar isso aí, porque tudo depende do presidente da Câmara. Fala aí. Lembrando o seguinte, que quando o Renan fez a recusa, foi em dezembro de 2016, nós ainda tínhamos um arremedo de separação dos poderes. É verdade. O STF ainda estava assim, mais preocupado com manter as aparências. Eram outros tempos. Vamos ver agora o que vai acontecer. Agora você viu o que aconteceu, né, com relação aos condenados, né, do 8 de janeiro. Né? O ministro Alexandre de Moraes acabou confirmando a prisão e a condenação em regime fechado da senhora Fátima de Tubarão, de 68 anos, e vai para a cadeia. Né? Vai para a cadeia, uma senhora idosa que vai para a cadeia. Nesse caso, nós temos ali a lei sendo usada a ferro e a fogo, e outros casos que nos parecem ainda mais graves, que não recebem o mesmo tratamento, né, Alfredo? Uma pena, né? Quando a justiça começa a ser parcial e quando nós deixamos de ter uma justiça restaurativa, uma justiça que busca o equilíbrio, para uma justiça meramente punitiva. O que nós estamos
observando agora com muita preocupação mesmo, sejamos francos, é uma situação muito preocupante, porque chegou num ponto de que parece que é uma justiça punitiva e vingativa. Claro que as pessoas cometeram desatinos, mas ninguém ali, foi uma molecagem de alguns, foi uma baderna, foi uma esculhambação, mas pessoal, ninguém queria derrubar, ninguém de sã consciência vai acreditar que aquele grupo de baderneiros tivesse força e articulação para derrubar a República. O Paulo, peraí. Com estilingue e bolinha de gude? Com estilingue, com bola de gude? Peraí, não podemos... Com que organização? Quem ia tomar conta dos estados? Quem ia ser o novo comandante? Cara, é uma coisa... É um golpe tão das saudosas organizações Tabajara, que a gente precisa pensar seriamente. Paulo, foi o golpe organizado pelas organizações Tabajara. Me desculpe. Foram baderneiros? Foram. Cometeram atos insanos? Cometeram. A própria Dona Maria de Fátima pode ter extrapolado. Mas colocaram a pessoa aos 67, 68 anos, numa pena de 17 anos. Eu penso que isso não é justiça, isso é vingança. Pois é, a justificativa ali foram vídeos mostrando que supostamente a Dona Maria de Fátima teria defecado dentro do Supremo e teria proferido palavras contra o ministro. Mas, ainda assim, é uma senhora de 68 anos. Onde é que está o princípio da humanidade? Não é? Ou seja, 68 anos para você condenar a 17 anos em regime fechado e para cumprir imediatamente, você praticamente está acabando com a vida dessa pessoa, né? Porque com 68 anos a possibilidade de se desenvolver um estado de depressão é gigantesco. Mas serve para ela aprender e para outros aprenderem a não fazer a mesma coisa. Espera aí, poxa. Nós estamos falando de um ser humano em situação agora de vulnerabilidade. Não é? Porque a saúde, geralmente nessa idade para frente, dependendo, né, do estado da pessoa, a gente visivelmente percebe ali que muito provavelmente ela deve ter algum problema sério de saúde, mas 17 anos é realmente uma carga muito pesada, né, para uma pessoa carregar com 68 anos. Né? Tudo bem, dá uma outra pena ali para se esquecer, mas é realmente preocupante o que tem acontecido e o que pode vir a acontecer no futuro. Mas vamos falar de eleições nos Estados Unidos, Alfredo, né? Tá bem curioso, né? As coisas como estão acontecendo, se confirmarem mesmo os resultados, porque dentro de alguns estados, né, muito provavelmente haverá a recontagem dos votos devido à paridade, né, que se transcorreu, né, de quarta para quinta-feira, de terça para quarta-feira, aliás, a apuração dos votos. Então, se confirmarem os resultados, o que a gente pode esperar? Né? Ou seja, tem muito brasileiro achando que Donald Trump vai interferir na política interna brasileira. E muitos acham que a Kamala Harris vai dar continuidade àquilo que supostamente foi feito por Joe Biden com relação ao Brasil. Como é que você analisa essa situação, Alfredo? Eu avalio com bastante serenidade. Primeiro, que eu assumidamente conheço muito pouco da realidade eleitoral dos Estados Unidos, conheço um pouco da história dos Estados Unidos, um pouco dessa mística, inclusive da imagem que eu uso como background, mas eu penso muito que nós brasileiros temos muito que aprender com o exercício da democracia e da cidadania.
Toda eleição, Paulo, é um momento claro no qual o povo busca o seu destino. Nos Estados Unidos não está sendo diferente. A eleição já se encerrou, a apuração pode demorar até 5 dias. Eu acredito que até o final da tarde, até o começo da noite dessa quarta-feira, nós teremos mais ou menos definido o quantum de votos cada um deles terá no colégio eleitoral, lembrando que a maioria se obtém a partir de 270 votos. Os levantamentos divulgados nas últimas horas apontam que o Donald Trump teria algo como 287 a 295 desses votos, uma eleição extremamente apertada, mas também lembrando que a eleição dele contra Hillary Clinton também foi extremamente apertada. Portanto, essa coisa, as eleições dos Estados Unidos, com algumas exceções, a eleição do Reagan, a reeleição do Clinton, algumas foram mais tranquilas, mas via de regra, Paulo, as eleições americanas, pelo modelo que eles têm de representação de todo o país, cada estado tem um número definido de cadeiras lá, de vagas para o colégio eleitoral. Me parece que nós teremos uma questão decidida por poucos votos. É importante destacar que a eleição dos Estados Unidos, com exceção de um quiproquozinho aqui, outro ali, teve um episódio fantástico, Paulo, não sei se você acompanhou, mas esse episódio ainda aconteceu na terça-feira. Esse episódio eu acho muito engraçado, foi uma mulher de New Jersey. Ela foi votar. Ela não ficou em Hamilton Township. Ela estava com um chapéu do Trump. Foi proibida de usar o chapéu do Trump. Tirou o chapéu do Trump. Ela estava com a camiseta do Trump. Ela não teve nenhuma dúvida, tirou a camiseta e foi votar só de sutiã. Então, é um episódio bastante revelador dessa situação e impactou bastante. Então, mas ela também picou a mula, Paulo, antes que a polícia chegasse. Tanto assim que não tem vídeo, tem fotos dela votando. Certo? Então, eu espero realmente que nós tenhamos um período de bastante conturbação pós-vitória do Trump. Eu considero que o Trump vence essa eleição. Mas aí, entre ele vencer, ser declarado vencedor, nós termos todas as transições, tudo, eu penso que os Estados Unidos, após quarta, quinta, hoje quarta, amanhã quinta, sexta, eu creio que há um risco muito grande de uma série de convulsões sociais por parte do campo da esquerda. É a minha visão e a minha preocupação, Paulo. Boa avaliação. Agora parece que o mundo inteiro está parado esperando por esse resultado, né, Alfredo? Para a gente encerrar, vamos falar um pouco da Europa, né, do leste europeu e da Ásia, porque ninguém fala mais nada a não ser eleições dos Estados Unidos, né? Ninguém está comentando nada da Rússia, nada da Coreia do Norte, né? O Kim Jong-un fez aquela exposição toda daquele míssil balístico dele com capacidade de transporte de 19 ogivas nucleares, subiu um míssil, que coisa mais louca que é aquela, ou seja, ele pode atingir qualquer lugar do mundo com aquele míssil. E o míssil é mais interessante, ele sai da atmosfera terrestre, espera, olha só que coisa louca, né? Espera o giro da Terra e entra de novo acompanhando a velocidade da rotação da Terra e atinge o alvo sem o menor problema. A única dúvida que existe é se na reentrada da atmosfera o míssil tem capacidade de manter as propriedades das ogivas nucleares. Então isso é extremamente preocupante. A Coreia do Norte está se juntando à Rússia no combate aos ucranianos, mas no momento dessas eleições parece que está todo mundo congelado, né, Alfredo? Esperando o resultado para saber por onde seguir. O que você acha?
Tá todo mundo ali na expectativa, né? Inclusive essa questão dessa aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia, ela é interessante porque essa aliança não interessa diretamente para a China. É um outro foco regional. Mas já teve alguns quiprocós dos enfrentamentos interessantes, fogo amigo lá já matando soldados coreanos, porque na verdade são escravos. Eles não conseguem falar a mesma língua dos russos. Olha, falar russo é uma dificuldade. Sobre a questão do foguete, eu tenho minhas dúvidas se quando esse foguete, porque todos os ensaios estão bonitinhos, Paulo, subiu, e na hora que voltar, que houver uma troca de pressão, será que o trem não explode? Só o atrito na atmosfera, Olha, como é que fica? Realmente é pancadão. Enquanto isso, o povo lá passa fome. Passa fome, né? E o Kim Jong-un só enriquecendo, ficando cada vez mais... Cada vez mais gordinho. Alfredo, olha, um grande abraço para você. Obrigado e até a próxima, viu? Tchau. Um grande abraço, Paulo. Um abraço aos nossos net espectadores. Pessoal, apoiem os comerciais. Inscreva-se no canal. Se vocês tiverem condições, se torne membro. Vá lá, espanque o joinha, comente, pessoal. Todo mundo quer sair da Globo. Mas o mínimo que se pode fazer são essas operações, comentar, curtir, contribuir. Vamos lá, pessoal. O fazer jornalismo da forma como o Paulo faz e nós tentamos fazer do Canal de Brasília não é fácil. Um abraço, Paulo. É bem difícil. Um abraço, Alfredo. Até a próxima. Tchau.